BPM Girls, sejam bem-vindas a mais um episódio desse projeto tão bacana da DECA, que é entrevistar mulheres inspiradoras para inspirar outras mulheres, outras meninas inspiradoras, né? Eu sou a Carolina Vagos, sou analista de processos de coração, sou administradora de formação e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Andressa. Não é a nossa primeira conversa, a gente já trocou muita coisa sobre BPM, sobre processos, mas esse vocês vão ver, porque o outro foi segredo, né? Então, Andressa, seja bem-vinda, por favor, se apresente para as meninas que ainda não têm o prazer de conhecer você. Obrigada, Carol. Até antes de me apresentar, acho que é bom registrar que eu estou super feliz de estar aqui contigo de novo, trocando, né, sobre um assunto que é tão interessante, tão importante para a gente. Eu sou Andressa Mafra, sou engenheira de produção de formação, tenho MBA em gestão por processos. Hoje eu sou líder do time de processos e sistemas na RD Station e trabalho, né, eu brinco que eu sou pessoa de processos antes mesmo de saber que isso era uma profissão. Então, tô nesse universo desde o comecinho da minha graduação. Pronto, a gente ia começar a nossa conversa exatamente perguntando como você caiu no mundo do BPM. Então, conte aí. Eu acho que eu nasci no mundo do BPM, né? Eu brinco sobre isso porque realmente é a forma, né? Eu sou uma pessoa metódica, organizada, eu gosto de ter um passo a passo para tudo na vida, né? Mas formalmente falando, eu conheci o BPM, claro, na graduação, né? Como engenheira de produção, a gente passa muito, né? Por isso no currículo, mas no meu estágio eu tive o primeiro contato formal, né, com o BPM, quando houve uma oportunidade de criar um núcleo de qualidade de processos. Eu trabalhava no laboratório da Poli de desenvolvimento de software, e a minha gestora viu um fit, né, assim, falou, acho que isso tem a ver com você, vamos participar desse projeto. Foi um projeto de certificação de desenvolvimento de software, e ali foi um caminho sem fim, né, então, de conhecer, entender, nossa, existe uma formalização para isso, né, me encontrei de forma formal aí nesse universo de BPM. E você disse que era uma líder, né? Então já era uma mulher. Você teve muitas lideranças femininas? Eu não tive muitas. Não, eu tive pouquíssimas. São aí quase 14 anos de atuação como analista, enfim, consultora no mundo de processos, e eu só tive 2 líderes mulheres. Essa primeira, que também estava se descobrindo no mundo de processos, né? Ela atuava com gestão ali de desenvolvimento de software, e uma segunda líder, uma coordenadora no comecinho da minha carreira na aviação, foram as únicas. Todo o resto, liderança masculina. Então, é raro, mas acontece muito. Interessante, né, Andressa? Porque a maioria das analistas são mulheres, né? Sim. Estou buscando aqui pela mente, realmente eu trabalhei com muito mais analistas mulheres do que homens, mas aí na Eu liderança também. somos minoria. Isso é uma disfunção, né? Acho que reflete um pouco do mercado de trabalho, que temos poucas mulheres na liderança de maneira geral, mas particularmente no nosso universo, né? Hoje eu lidero um time que a gente chama internamente de BPM Girls, um time só de mulheres, mas falta, né? Quando você olha para a liderança, e eu já tive líderes, inclusive, que nem tinham tanto conhecimento assim de processo, né? Que não eram pessoas da área, mas eram líderes que, por acaso, assumiram essa função também. Então, acho que a gente tem um trabalho bastante grande aí de desenvolvimento, né? E, assim, de fato intencional, de desenvolvimento de mulheres líderes e de compartilhar isso, né? Que é possível, é legal, a gente também consegue chegar nesse lugar desde que a gente queira, né? Porque, pelo menos do meu conhecimento, a maioria das mulheres acaba seguindo carreira como consultora, né? Então, acaba optando por não ser uma líder, por, enfim, aí razões diversas, pessoais e genéricas, né? Sim, eu estou nesse caminho, né? Eu já fui analista de processos de indústria de alimentos, fui também na Embrapa, hoje eu trabalho na Embrapa, não trabalho com processos diretamente, eu trabalho com gestão de riscos, mas eu acho que a gente coloca processos em tudo, né? Então, quando eu vou fazer uma oficina de levantamento de riscos, eu começo desenhando o processo, que é o que eu mais gosto de fazer. Não tem como fugir. Não dá. E, André, você hoje não está no Brasil, né? Então, me fale um pouquinho do seu trabalho atual, do seu escritório de processos, como é essa dinâmica? É diferente da dinâmica no Brasil? Olha, eu acho que tem esse desafio, né? Tem o desafio do fuso, eu tenho um time espalhado, né? Tenho pessoas no Brasil, tenho pessoas na Austrália, né? Um time bem remoto. Esse é um dos benefícios da empresa que eu trabalho hoje, a gente pode trabalhar de onde quiser, desde que respeitando as entregas, né? Continuando mantendo a qualidade.
eu acho que eu me adaptei muito bem, assim, tanto quanto trabalho individual, né, e também como líder, de criar, a gente tem que ser muito mais intencional para criar os relacionamentos nesse ambiente, né? Eu sequer conheço o meu time pessoalmente, eu tenho 2 anos de empresa e a grande maioria das pessoas eu nunca vi presencialmente. Então, eu acho que essa é a parte mais complicada, de criar esses relacionamentos, ser intencional nisso, porque a gente não tem o cafezinho, a gente não tem o almoço. Então, como criar esse relacionamento, falando de time, e como posicionar o time para fora, né? Exatamente porque a gente não tem a presença física. Então, mostrar a nossa importância, o nosso papel, por que a gente está ali, também é um desafio, mas que funciona, né? A gente aprendeu muito ali na pandemia, né? Porque tivemos que, mas 2 anos depois aí, eu acho que a gente faz um papel bem positivo. E falando de rotina, né? Rotina de escritório de processos é aquele caos, né? Que a gente adora. É uma rotina bastante variável, vamos dizer assim, né, dinâmica, a palavra bonita que a gente usa, mas muito no sentido da gente não ter uma rotina, né? Então, cada dia é um projeto diferente, é um problema diferente, uma oportunidade diferente, o que, para mim, é a parte mais interessante, porque a gente se desenvolve, a gente discute coisas que, né, nem sempre estão na nossa zona de conforto, a maioria das vezes não está, então é muito rico, né? É um constante desenvolvimento. Andressa, a empresa que você trabalha hoje, ela é toda remota? Ou só a sua área de processos que é? Não, ela tem um escritório, né? O QG da RD é em Floripa, então o escritório segue lá. Tem alguns times que eles dão preferência para pessoas que estão lá em Florianópolis, mas não são todas, e todo mundo trabalha como remote first. Então você pode escolher estar em Florianópolis e ir para o escritório, ou você pode escolher estar em qualquer outro lugar, né? E depende muito do alinhamento que você tem com a sua gestão e do papel que você desempenha, né? Então, por exemplo, um time de vendas é muito mais interessante que esteja no mesmo fuso horário, que consiga estar próximo dos clientes, né? Mas para os times aqui de suporte, né, não faz tanta diferença. Então a gente tem muito mais flexibilidade. Eu tenho pessoas hoje em todos não, né? Cada pessoa eu acho que está num estado diferente, tirando as 3 que estão em Florianópolis, 3, 4. O resto está espalhado por aí, e pessoas fora do Brasil, né? Então, funciona bem, desde que a gente tenha disciplina, eu acho que é muito importante, né? E que a gente tenha comprometimento, né? O ônus de estar fora, em fuso diferente, em tudo, é nosso, né? Que fez essa escolha. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder entregar e estar presente e, enfim, cumprir nosso papel enquanto colaborador, né? André, você fez alguma capacitação específica para liderança remota? Não, para liderança remota não, mas aliás, estou fazendo, né, uma especialização em liderança pela Harvard Business School. Foi o único treinamento formal que eu fiz, então já fiz, são 3 cursos no total, para fechar a especialização, eu concluí 2. Estou com o terceiro planejado agora para o próximo semestre. Eu acho que tem uma coisa que aí é uma característica particular, né? Me considero, pelo menos, uma pessoa introvertida, então o estar no remoto para mim facilita, porque eu tenho muito mais controle das coisas e eu controlo as minhas interações, né? Então, quando eu digo de ser intencional, eu consigo, de fato, ter dedicação na interação que eu me proponho a fazer. E no ambiente do escritório, para quem é introvertido, assim, é uma coisa meio fora de controle, né? É muito barulho, é gente toda hora alguém te abordando. Isso tem uma carga de energia que suga muito para quem gosta de um ambiente um pouco mais controlado, né? Então, por isso que eu acho que eu me adaptei super bem. E tem, acho que também uma outra característica, a empresa que eu trabalhava antes, né, que eu trabalhei no Gympass, a gente trabalhava com times globais. Então, todas as reuniões que a gente fazia, elas eram obrigatoriamente virtuais, porque tinha pessoas em todos os lugares do mundo. Fez com que a gente que estava ali não sentisse muito quando a gente foi 100% para o remoto. Né? Então, a gente já fazia reuniões virtuais, a gente já estava, né, distante fisicamente de algumas pessoas, foi muito mais fácil do que para quem estava 100% só com aquela equipe no escritório, né? Então, essa transição foi um pouco menos complexa no meu caso, por esses fatores muito particulares. Na Embrapa não tinha trabalho remoto, né? E aí a gente teve que entrar por causa da pandemia, e depois teve que voltar, e agora estamos estudando o híbrido, está assim bem confuso, né? E muita gente não se adapta, muitas lideranças não se adaptam, né? Muitos analistas também não se adaptam, enfim, é meio complexo. É complicado, porque eu acho que enquanto líder, eu brinco muito com o meu time, né? Assim, gente, vocês querem trabalhar de madrugada? Eu não poderia me importar menos. Desde que os acordos estejam claros, né? É isso que a gente precisa entregar, esse é o valor, é dessa forma, né? Esse patamar, esse nível de entrega que a gente espera. Como vocês fazem isso, é a decisão de cada um. Eu tenho um time muito sênior, o que me facilita, né? Então, claro que não dá para a gente tratar com pessoas muito júniores acho que com essa mesma abertura, porque elas precisam de mais acompanhamento, um pouquinho, né, mais de regras, mas um time super sênior,
eles têm autonomia para fazer da forma que eles quiserem, né? Então, isso facilita muito também. Temos que dar admitir isso. E a gente está falando de liderança, né, Andressa? O que você acha assim, que é necessário para ter uma posição de liderança trabalhando com BPM, tendo em vista que a gente vê tão poucas mulheres nesse cargo? Eu vejo 2 pontos assim como principais. O primeiro, o conhecimento técnico, pela minha experiência, faz diferença, exatamente como eu comentei. Eu tive líderes que não tinham conhecimento técnico, e eu acho que para você vender o valor de BPM, você precisa entender que valor que ele tem, e sem ter conhecimento técnico, você não consegue fazer isso. Além dele te munir, né, para discussões com o negócio, né? Por que eu estou fazendo isso? Como eu estou fazendo isso? E aqui tem uma coisa que eu acho que também é particularidade da nossa profissão, todo mundo acha que sabe fazer processos, né? Eu vou mapear um processo, eu vou fazer um desenho, sem entender que tem muita técnica envolvida, tem muita metodologia, tem muito conhecimento, né? Então, por isso eu destaco, assim, conhecimento técnico, saiba sobre aquilo que você quer liderar. E o segundo ponto, que eu acho que caminha lado a lado, é saber lidar com pessoas, né? A gente sabe que não tem resultado sem processo, não tem processo sem pessoas, né? Mesmo falando aí no mundo de automação, a gente lida com pessoas fazendo gestão, com consentimento para fazer as coisas, com convencimento. Então, saber lidar com as pessoas é fundamental, né? E a gente consegue se deslocar do mundo perfeito do processo. Né? Quando a gente desenha algo, você fala, nossa, é lindo. Como é que é isso na realidade? Como é que é isso quando eu trouxer isso para o mundo real das pessoas, né? Então, saber ter esse traquejo é fundamental, e isso independe do perfil, né? Como eu falei, sou uma pessoa introvertida, mas você tem que saber lidar com pessoas, mas não precisa ser super extrovertido para isso, tem que ter essa habilidade no trato, né, no relacionamento. Sim. E ao longo da sua carreira, você sentiu dificuldade dessa liderança por ser mulher? Ah, com certeza, com certeza. Acho que principalmente no início, né? Eu me tornei líder quando eu trabalhava na aviação, que é um ambiente majoritariamente masculino. Ouvi meia dúzia de groselhas, acho que como toda mulher profissional em algum momento já ouviu. Sim. E ali, naquele ambiente, sempre, nesse começo, principalmente, vou dizer sempre, mas tinha muito de provar valor, né? Então, sempre tenho que fazer mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que entregar mais, porque eu não tenho o mesmo valor dos líderes homens, né? Então, tinha muito essa característica. E uma outra questão que eu acho que ela é válida até hoje, né? Nós, mulheres, temos sempre tomar muito cuidado como a gente se posiciona, né? Se você fala baixo, você é subserviente. Se você se exalta, você é descontrolada, louca, né? Então, você ser firme, ser objetiva, você é grossa. Então, essa atenção que a gente tem com como se colocar, como falar, o tom de voz, como os homens não têm, né? Então, essa é uma carga mental que você dispõe ali o tempo inteiro em qualquer interação que você tem com, enfim, com qualquer fórum, né? Então, isso eu acho que é uma dificuldade para nós até hoje e não sei se sempre vai ser, né? Porque tem esse estigma. É interessante isso. Eu acho que é independente de ser BPM ou não, né? O BPM tem essa questão, assim, realmente, como você colocou, as pessoas acham que sabem, né? E é interessante o quanto tem por trás. Quando eu tenho mais de 15 anos que eu trabalho com processos, que eu trabalhava com processos, e aí eu quis ir para o outro lado da mesa, quis me tornar consultora. E quando eu fui fazer essa transição, eu disse, gente, tem um monte de coisa que eu não sei como consultora, né? Porque você ser analista de processos, empregada de uma empresa é uma coisa, você ser consultora é outra coisa. E foi exatamente aí que eu conheci a Deca, a Andrea foi minha mentora, a gente teve muitos encontros riquíssimos, e em vários momentos eu me perguntava, gente, faz 15 anos que eu trabalho com isso, e como é que eu não sabia disso? Imagina quem não trabalha, né? Quem não estuda. Exato. Mas sempre tem alguém dizendo, mas vou desenhar caixinha, vou fazer o quê com essa caixinha? E acontece muito de... assim, eu acho que tem uma parte normal, que a gente não vai, nunca como escritório de processo, ser envolvido em tudo, passar por tudo. Os processos são vivos, né? As coisas vão mudando ali no dia a dia, mas acontece muito, já vou fazer aqui um projeto, né? Que as pessoas chamam de iniciativa, não um projeto, é iniciativa. E nem vou envolver o time de processos porque não precisa. Aí dá ruim, aí fala, então, gente, me ajudem a arrumar aqui. Aí a hora que a gente vai, putz, faltou muita coisa, né? Faltou conhecimento para fazer. Se a gente tivesse chegado no começo, tinha dado tudo mais certinho, né? Mais rápido. É bem como você fala, é raro, mas acontece sempre. Faz parte, né? Assim, nos meus 14 anos nunca vi isso diferente. Andressa, com relação à inspiração, já que a gente está aqui para inspirar outras meninas,
Quais são as pessoas, aí não só mulheres, pode ser homens e mulheres, que te inspiram na temática do BPM? Olha, eu acho essa pergunta particularmente difícil, porque eu admiro pessoas por razões diferentes, né? Então, assim, acho que cada uma tem um pedacinho, assim. Eu acho que é muito, muito justo a gente começar pela própria Andrea, né? Vou dizer aqui pelo conjunto da obra, né? Pelo trabalho na Deca, pela importância que ela conseguiu colocar, né? Pelo posicionamento que ela conseguiu colocar a BPM no mercado, né? A relevância que tem todo o trabalho dela e da empresa. Eu acho que eu admiro muito isso, inclusive por ela ser mulher. Eu gosto muito do Emerson Dantas, pela forma que ele se comunica. Eu acho que ele tem uma forma muito brincalhona de trazer conceitos importantes para quem não conhece sobre gestão de processos, né? Então, ele traz de uma forma leve coisas que são relevantes. Eu acho isso bastante interessante, porque é um tema que é bastante nichado, né? Então, ele fala para um público que é muito de evangelização, assim, né? Eu vejo. Sim. Então, eu gosto muito de como ele se coloca. Claro, as outras mulheres, várias das que já passaram por aqui, né? Que tem uma trajetória super interessante, a Alessandra, a Kelly, de novo, né? Que conseguem se colocar para o mercado de uma maneira bem positiva e da relevância da atuação aí, talvez mais nichada também, né? Cada uma no seu ambiente ali. São pessoas que eu admiro bastante. Pensando aqui, acho que pela relevância também do trabalho, as pessoas que trouxeram a BPMP para o Brasil, né? Leandro Jesus, Gart Capote, Maurício Bittencourt, que formaram o capítulo Brasil ali, eles fazem parte da história da nossa profissão, né? Então não tem como não admirar isso que eles fizeram. Já estamos caminhando para o final, né? Vamos imaginar que a gente tem algumas pessoas assistindo que não conhecem. Ah, beleza, achei super interessante esse tema, quero começar a estudar. O que você indica? Tem livro, tem curso? Qual o caminho que você sugere que essa pessoa trilhe? Eu acho que tem dois bons caminhos e uma referência final ali. Mas eu diria que, assim, de base, que eu oriento o meu time, as pessoas que estão começando. Cursos da Deca, cursos do Gart Capote. Eu acho que são conteúdos iniciais para quem está realmente começando na profissão entender o que é isso, né? Do que é que a gente está falando quando a gente fala de análise e gestão de processos. Eu acho que aqui tem um conteúdo de base bastante interessante. Claro que não dá para deixar de recomendar conteúdos da PMP, a BPMP no geral. O CBOC, super técnico, mas ele é a nossa referência, né? Então, Sim. consumir aos pouquinhos. Tem bastante conteúdo no YouTube, né, sobre o próprio CBOC, tem grupos de estudo que vão divulgando e mastigam esse conteúdo bastante técnico, né, um livro gigantesco. Então, acho que é um caminho válido também para entrar em contato com esse assunto. Sim, vão com calma, viu, gente? Que o Seboc não é assim para a pessoa sentar É, e dar uma lida, tem não, umas 500 páginas. senão vai dar um desânimo, aí a pessoa vai dizer, ai, não gostei desse assunto. Calma. Um pouquinho de cada vez, né? Os vídeos no YouTube são um começo melhor, assim, tem grupos de estudo que o vídeo tem, sei lá, 40 minutos para cada capítulo, você vai dosando ali, né, o seu aprendizado, mas acho que vale como referência, ele é a base de conhecimento da nossa profissão. E se tiver algum analista de processos aí assistindo que queira fazer essa transição de carreira, igual eu fiz para o outro lado, eu indico a mentoria da Andrea, viu? Ela explode a cabeça das pessoas, é muito bom. Andressa, muito obrigada. Se quiser falar mais algum assunto, acho que já cascavinhei bastante sobre a sua trajetória, mas muito obrigada, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Espero que a gente consiga se encontrar presencialmente, né, pessoalmente, para a gente continuar essa conversa aí por mais tempo. Maravilhas, eu que agradeço, Carol. De novo, uma delícia, né? O papo, a troca, acho que a gente se conectou bem. Muito obrigada a Deca pela oportunidade, né, e pela sabedoria de ter conectado nós duas, né? Acho que deu muito certo esse encontro. E quem sabe, devo ir para o Brasil em breve e a gente se encontra. Obrigada, gente. Obrigada, Andressa. Obrigada, tchau, tchau.